Oi, nono ano, tudo certinho com vocês? Tô gravando esse vídeo aqui para corrigir a avaliação global de vocês da terceira unidade, tá bom? Então vejam direitinho, veja a correção, vou corrigir todas as questões, sinalizar porque algumas alternativas estão incorretas, porque aquela é a correta. Se vocês, após assistirem, ainda tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo que eu esclareço e tiro as dúvidas de vocês, ok? Começando pela primeira questão, eu coloquei uma tirinha onde Cascão está em movimento, né, se movimentando ali no skate, em cima do skate, conversando com Cebolinha. Passa, né, por Cebolinha. Então, quando a gente fala se algum objeto, se algum corpo está em movimento, em repouso, a gente precisa levar em consideração o ponto de referência. Então, Cascão, ele está em repouso em relação ao skate. Porque, ó, o tempo vai passando, tá bom? Então, ele vai se movimentando, o skate vai se movimentando junto com ele. Então, não existe um aumento de distância a partir do momento que ele está se movimentando, tá? Só que, ó, quando ele se movimenta junto com o skate, ele vai tendo o quê? Um aumento de distância em relação à Cebolinha. Então, Cascão está em repouso em relação ao skate, mas está em movimento em relação à Cebolinha. Pensem da seguinte maneira: se a gente está dentro de um carro, tá? O carro, independente da velocidade do carro, ó, o carro está andando, a gente está andando junto com o carro. Então, nós, as pessoas que estão dentro do carro, estão em repouso em relação ao carro. Mas se a gente passa por um ponto de ônibus e tá nosso amigo lá no ponto de ônibus, aquele nosso amigo que está no ponto de ônibus vê o carro passando junto com a gente, né? A gente lá dentro do carro. Então, tanto a gente como o carro já está em movimento em relação à pessoa que está parada ali no ponto de ônibus, tá? Então, percebam que dizer que algo está em movimento ou repouso depende do ponto de referência lógico. Então, Cascão está em repouso em relação ao skate, ó, o skate anda, ele anda junto, tá? Ó, junto com o skate, tá? Já está em movimento em relação à Cebolinha. Ó, ele vai aumentando a distância em relação à Cebolinha, tá? O qual está parado. Então, a alternativa correta seria essa aqui, ó, a B, tá? Essa segunda questão, ela faz referência à terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Então, essa foto foi tirada, ó, bem no momento do ato, né, das forças aplicadas. Então, a terceira lei de Newton fala da lei da ação e reação entre corpos diferentes. Então, deram um chute lá e aí a bola foi no rosto do jogador. Então, a bola aplicou uma força no rosto do jogador. O jogador aplicou o rosto do jogador aplicou uma força sobre a bola. Igual direção, ó, igual direção, horizontal. Sentidos opostos, tá? Enquanto a bola exerce uma força, aplica uma força sobre o rosto do jogador, ó, nesse sentido, o jogador aplica uma força de mesma direção, porém em sentido oposto e de mesma intensidade, ó, nesse sentido, tá bom? Então, por isso a alternativa correta é a B. Então, a força aplicada pela bola no rosto e a força aplicada pelo rosto na bola tem direções iguais? Tem, horizontal. Sentidos opostos, ó, bola no rosto do jogador na bola. Sentidos opostos e intensidades iguais, tá bom? Terceira questão sobre plano inclinado, um tipo de máquina simples, tá? Eu peço também a alternativa correta. Então, olha bem, o plano inclinado eleva cargas sem economia de força? Não, com economia de força. A partir do momento, né, que você usa o plano inclinado, a gente tem uma vantagem, né, de usar o plano inclinado, porque facilita a nossa vida, a gente economiza força, a gente aplica uma força menor para conseguir movimentar determinado objeto. Quanto maior for a inclinação de um plano inclinado, menor é a força empregada. Não, maior é a força empregada. Se eu tenho um plano com essa inclinação e tenho um plano com essa inclinação, pense numa ladeira, né? É muito mais difícil eu subir com minhas compras ali, ó, numa ladeira mais inclinada, quando comparada com a ladeira menos inclinada. Então, se eu tenho uma maior inclinação, eu tenho, consequentemente, uma maior força a ser aplicada. E por isso, essa alternativa está incorreta. O parafuso é uma máquina simples? É. Derivada do plano inclinado? Sim.
essa alternativa é correta. Porém, eu lembrei durante, né, a correção da prova que eu acho que não comentei de parafuso. Então, o que foi que eu fiz? Eu tanto considerei as pessoas que marcaram essa alternativa aqui, que seria equivalente à alternativa C, né, essa terceira, quanto as pessoas que marcaram essa daqui, ó, todas incorretas, tá? Porque fico na dúvida de saber se é verdadeiro ou não, porque eu não tinha comentado sobre parafuso. Eu não dei o exemplo de parafuso. Dei outros exemplos de máquina simples, de objetos que fazem referência a plano inclinado, né? Uma máquina simples de plano inclinado, mas não falei de parafuso. Então, para não prejudicar vocês, eu aceitei tanto essa alternativa aqui, a terceira, como a última. Por que a última? Porque essa quarta também está incorreta. Então, rampa não é um exemplo de plano inclinado? É um exemplo de plano inclinado, sim. Por isso, essa alternativa aqui estaria incorreta, tá? Então, algumas pessoas marcaram essa D, ou essa última aqui que todas as alternativas estão incorretas, eu considerei, como eu também considerei as respostas das pessoas que marcaram essa terceira aqui, tá? Que o parafuso é uma máquina simples derivada de um plano inclinado. Para a questão 4, eu pergunto também sobre máquinas simples. E aí, quando eu já leio a primeira alternativa, eu já vejo que ela é verdadeira. Então, em uma alavanca, na sala de aula eu dei exemplos de alavanca, eu mostrei os elementos de uma alavanca, tá? Tem o ponto de apoio, tem o braço de resistência, tem o braço de potência. Falei o que seria esse braço, né, de potência, que é a distância entre o ponto de apoio, a força potente. Falei o que seria esse braço de resistência, que é a distância do ponto de apoio à força de resistência. E dei exemplos mostrando e falando que quanto maior, né, for esse braço de apoio, ou quanto maior for esse braço de potência, ou seja, a distância entre o ponto de apoio e a força potente, menor é a intensidade da força potente que eu aplico. Então, menor é o trabalho que eu vou ter ali, menor a intensidade da força potente. Quanto maior for essa distância do ponto de apoio à força potente, tá bom? E aí eu comentei isso, dei exemplo, a gente ó, frisou bem, ok? Essa quinta questão é uma questão aberta que vocês só precisariam colocar a resposta em número, tá? Então, algumas pessoas sentiram dificuldade porque eu acho que não teve a interpretação, primeiro, de ver o seguinte: que tipo de máquina simples é essa? É um plano inclinado? É uma alavanca? É uma roldana? É uma roldana. Beleza. A roldana tá fixa ou a roldana tá móvel? A Pro, aqui tem roldana parecendo que tá fixa porque tá presa aqui, ó. Aqui tá roldana móvel, mas olhe bem. O objeto está preso a uma roldana móvel, tá? E quando a gente fala de roldana móvel, a gente sabe que, primeiro, a força, né, peso, que é o peso que o objeto exerce, é o quê? É a força de resistência. Pronto. Por quê? Porque ele resiste, o peso dele resiste ao movimento dele, ao movimento de subida dele, por exemplo, tá? A força que esse moço está aplicando é a força o quê? Potente, tá bom? Ó, é a força que ele que ele aplica na tentativa de movimentar o objeto. Se o objeto está preso, ó, a uma roldana móvel, então a força tem vantagem mecânica, tá? Então, ó, a força que o moço vai aplicar é a metade do valor da força de resistência. E quem é a força de resistência? É a própria força peso. É o próprio peso do objeto, tá? Se o peso do objeto foi dado na questão 194 newtons, a metade de 194 newtons, que é 97, certo? É o quê? É a força que esse moço precisa aplicar, ou seja, a força potente que precisa ser aplicada para que esse objeto levante e consiga se manter em equilíbrio, tá bom? Em relação à questão 6, é uma questão aberta, eu dou uns instrumentos, né, uns exemplos de máquinas simples, máquinas cotidianas que facilitam o nosso trabalho e pergunto se é plano inclinado, alavanca, rodana e justificar a resposta. Então, é o quê? Alavanca. Os dois exemplos, tá bom? Qual a justificativa? Então, eu consigo observar aqui os elementos, tá bom?
da alavanca, o ponto de apoio, a distância entre esse ponto de apoio e a força potente, ou seja, me fugiu a palavra, o braço, tá? O braço potente, o braço resistente. Então, eu consigo identificar esses elementos aqui nessas máquinas simples. Pronto, teve gente que não fechou, né? Não teve a pontuação toda da questão, porque apesar de ter classificado de maneira correta, ou não justificou, ou justificou de maneira incorreta, tá bom? Então, alavanca e identificar os elementos da alavanca, né? Sobre a grandeza vetorial escalar, marque a alternativa correta. Então, a alternativa correta é a C. Por quê? Primeiro, vocês precisariam saber a diferença entre grandeza vetorial e grandeza escalar. Tem um slide meu disponível no Drive, na minha aula eu falei sobre isso, tá? Então, quando eu falo de grandeza escalar, eu falando só a intensidade, que é o valor, com a unidade de medida, eu consigo caracterizar a grandeza. Quando eu falo de grandeza vetorial, eu tenho que dar informações adicionais, tá? Além da intensidade, que é o valor, além da unidade de medida, né? Eu tenho que falar o quê? A direção e tenho que falar o sentido, ok? Então, quando eu falo de velocidade, velocidade é sim uma grandeza vetorial. Então, eu falo da intensidade, eu falo da unidade e preciso dar uma informação a mais. Qual o sentido? Qual a direção? Tá bom? As outras alternativas estão incorretas. Então, temperatura é uma grandeza escalar. Força, tá? É uma grandeza vetorial, porque a força também, além da intensidade, 15, tá? Unidade, newtons, eu precisaria dizer, qual é o sentido dessa força, né? Qual a direção dessa força? Então, grandeza vetorial. Quando eu falo de relógio 8 horas, é uma grandeza escalar. Essa informação é suficiente para eu compreender a informação, tá? Para eu compreender a grandeza. Então, 8, intensidade, horas, unidade. A mesma coisa, a massa, 50 quilos. Intensidade, 50, unidade, quilos. Entendi que a massa da pessoa é 50 quilos. Tá bom? Então, seria também a massa uma grandeza escalar. E por isso que essa primeira alternativa está incorreta. E a correta é a terceira, tá? Como se fosse a letrinha C aqui. A questão 8 pede a resposta incorreta. Incorreta. Ok? Então, eu precisaria somar as forças dos participantes aqui da equipe A, as forças dos participantes da equipe B. Somando, eu percebo que a equipe B tem uma força resultante maior. Ou seja, a soma das forças dessas pessoas é maior do que a soma das forças da equipe B. Então, a equipe B exerce uma força resultante maior. Se exerce uma força resultante maior, equipe B, então, o sentido do cabo de guerra, né? O cabo vai vir nesse sentido aqui, vai ser do sentido da esquerda para a direita. A direção é igual, as duas equipes estão exercendo uma força em igual direção, horizontal. Então, tem que se ligar também nessa diferença de direção e sentido, tá bom? Agora, o sentido oposto, só que a força resultante, né, vai ter qual sentido, da esquerda, a equipe B aqui, tô representando a equipe B. Da esquerda para a direita. A questão D, a alternativa D, fala o seguinte, que a força resultante é da direita para a esquerda. É como se fosse aqui, e não é. É da esquerda para a direita, e por isso que essa alternativa ela está incorreta, e eu pedi nessa questão a alternativa incorreta. Quando eu falo em força de atrito, uma questão muito parecida, que eu coloquei também lá na avaliação parcial, é a força que uma superfície exerce que tem sentido contrário ao movimento, tá bom? Então, tem igual direção? Tem, tá aqui na horizontal. Agora, o sentido é contrário. O que eu percebi que muita gente achou que, na verdade, que é o bloco que exerce uma força de atrito, né, sobre o chão, mas não é a superfície, é o chão que exerce uma força de atrito sobre o bloco, né, que resiste ao movimento do bloco. Então, por exemplo, se o chão é liso, se o chão é rugoso, essas características do chão que fazem, né, com que aumente a força de atrito
Ou seja, é o chão, é a superfície que exerce uma força de atrito sobre o bloco, e não ao contrário. Então, a alternativa correta é essa daqui, ó. A força de atrito tem sentido contrário, ó. Ó o sentido da seta. Sentido contrário ao movimento, tá? Enquanto o movimento tá vindo para cá, a força de atrito tá vindo para cá. E representa a resistência que a superfície, que o chão, no caso aí, ó, exerce sobre o bloco. Verdadeiro, tá bom? E aqui a alternativa correta é a A também. Deixa eu só confirmar para não me perder aqui com vocês, mas é a A, né? A gente tá falando de isso, ó. A gente tá falando de roldana. Primeiro classificar, né? É o quê? Roldana. Pronto. A roldana, ela é fixa ou a roldana, ela é móvel? A roldana é fixa. No caso de roldana fixa, eu não tenho economia de força, tá? Eu não tenho vantagem mecânica. Para eu levantar um objeto, eu exerço a mesma força, eu preciso aplicar a mesma força da força de resistência, com o mesmo valor, com a mesma intensidade. E quem é a força de resistência? O peso. O peso do objeto, tá bom? E qual é o peso do objeto? 30 newtons, ok? Então, ó, para eu levantar esse objeto aí, ó, eu preciso exercer uma força de 30 newtons para eu conseguir levantar ele e deixar ele em equilíbrio. Se eu exerço uma força menor, eu não consigo levantar esse objeto, tá? Então, para a roldana fixa, diferente de roldana móvel que a gente viu lá na quinta questão, para a roldana fixa, a gente não tem vantagem mecânica. E como é que eu sei que a roldana fixa, a roldana aqui fixa, ó, tá fixa, presa a uma superfície. Você, ó, esse carinha aí que tá exercendo a força para levantar o objeto. Então, se a força de resistência, que é igual a força-peso, que é a força que o objeto exerce, né, que resiste ao movimento, é 30 newtons, para eu levantar o bloco ali, ó, para eu levantar esse objeto, eu preciso exercer essa força de 30 newtons, ok? Então, era isso, gente, que eu queria falar com vocês. Respondi e corrigi essas 10 questões. Caso, após a visualização, vocês ainda tenham alguma dúvida, me procura, que eu tiro a dúvida de vocês e esclareço, tá bom? Sem problema algum. Ó, um beijo e até a nossa aula online.